Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do nosso projeto. Aqui estamos sempre trazendo informações, reflexões, diálogos, projetos, videoaulas relacionados à educação e à pedagogia. Queria convidar vocês para se inscreverem no canal para serem notificados toda vez que trouxermos um vídeo novo, trouxermos uma novidade aqui para vocês, tá bom? Bom, no vídeo de hoje gostaríamos de discutir, de dialogar um pouquinho sobre a educação musical na escola básica, na educação básica, a partir do filme Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado. O candidato 9 está no palco. Olha, esse é o Laerte, é o novo professor de vocês. Coloca a sua viola no ombro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Não sabia que eu tinha vindo dar aula pra bicho aqui, não. Pô, aquilo lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino aqui impressionante. Quando ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe? Tipo alguém que eu conheço. Eu quero meu filho longe disso. Isso é um pentagrama, isso é uma clave de sol. Leva com você o violino. E aí, mano, beleza? Preciso trocar uma ideia contigo. Seja bem-vindo, professor. Mês que vem é aniversário da minha filha. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Abre a boca. Tô precisando desenrolar uma parada contigo. É o quarto confronto da comunidade com a polícia nos últimos 2 meses. Eu conheço os garotos tão... Mas aqui já era? Você tá nem aí pra ninguém. Você tem muito talento, Samuel. A gente vai dar um jeito nisso. Bom, e para fundamentar as nossas reflexões, vamos tomar como referência o pensamento complexo de Edgar Morin. Esse pensamento complexo tem a ver, diferentemente do que a gente pensa, tem a ver com a integração das coisas, a integração dos elementos, a união de diversos fatores que estão envolvidos em uma questão. A princípio, vamos pensar que o termo complexo tem a ver com dificuldade, com difícil, com dificultoso, quando que não. Na realidade, esse termo utilizado por Morin vem do latim e significa justamente essa teia de elementos que liga as coisas, que ligam uma diversidade de elementos envolvidos em uma questão. Nas palavras do próprio Morin, o pensamento complexo é um pensamento que procura unir saberes que já estavam anteriormente separados. Típicos do cartesianismo, essa forma de pensar criou a especialização, ou seja, cada campo do saber, cada área de conhecimento restringe-se apenas àquilo que lhe diz respeito. E é justamente daí que que vem a proposta da disciplinação na escola, tá? Quando a gente vê assim uma proposta curricular focada
nas disciplinas tem muito a ver com essa forma de pensar, com essa lógica de pensamento do século 17 e 18, onde a especialização fechava-se em blocos, fechava-se em áreas distintas e, em geral, não dialogava com os outros saberes, as outras áreas do conhecimento humano. E justamente Morin está chamando a atenção para a gente superar essa proposta e caminhar para uma visão mais integralizadora, justamente de acordo com as demandas atuais de entendimento da realidade, tá? Esse pensamento não complexo ou pensamento simples promove justamente essa disjunção, essa separação entre os saberes, e isso tem dificultado muito a nossa relação nos desafios atuais numa proposta educacional atual. Da mesma forma, encontramos conexão desse pensamento com a proposta freiriana, tá? A pedagogia progressista, onde a reflexão acerca da prática deve ser uma constante do docente e da docente. Bom, o filme Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado, traz a problemática vivida por uma turma de educação de música, uma turma de música em uma escola pública em um grande centro do Brasil, e baseado em fatos reais, vamos tomar alguns trechos desse filme para as nossas reflexões sobre a educação musical na escola básica. Reluzente? E aí, minha fofota? Vamos trabalhar a técnica de arco hoje, tá? Vamos fazer um exercício chamado pata de aranha. Piranha? 1, 2, 3, nossa. Coloca a mão no talão na posição correta e a gente vai subindo, como se fosse uma aranha mesmo. Então a coisa importante é que é manter o dedo... Moça. Moça. A gente tá atrapalhando alguma coisa aí? Quer que a gente faça silêncio pra você dormir? Ela tá grávida, professor. Bom, repetindo. A gente vai aqui do talão. Bom, uma das primeiras questões que eu queria dialogar é essa relação entre a proposta curricular tradicional e a prática pedagógica progressista. Reparem que o professor Laerte, da mesma forma que a escola, se fecham naquilo que eles trazem como válido, como referência para o conteúdo das aulas de música. O professor, em nenhum momento, procura investigar a situação socioeconômica, as demandas daqueles estudantes, mesmo que elas, por diversas vezes, eclodam nas aulas e tentem, de uma certa forma, dizer ao professor que elas existem, tá? Justamente a proposta curricular tradicional, ela não vai considerar, ela não vai abrir espaço para outras demandas, outras questões que não sejam aquela em que ela acredita serem essenciais para o aprendizado, o processo de ensino-aprendizado, ou que ela julgue como fundamental para atingir os seus interesses. Justamente aí a gente já tem um grande confronto com as ideias freirianas, porque Paulo Freire estava sempre nos chamando a atenção que a prática pedagógica não pode se dar alheia aos saberes que os indivíduos, que os sujeitos chegam à escola. Podemos reparar na cena a seguir que o professor Laerte, que a propósito não intentava ser professor de música, e isso vai trazer uma certa dificuldade para a sua prática, mas que, apoiado pela perspectiva curricular da escola, ele não vai promover o diálogo entre os saberes
trazidos pelos educandos e sua proposta de conteúdo para as aulas de música. Bonita voz. Não sabia que a gente tinha uma soprano tão afinada aqui. Pena que tá cantando porcaria, né? Nesta cena fica bastante evidente o quanto a visão especializada do professor Laerte desconsidera o gênero musical que aqueles estudantes estão tocando, que é típico da sua vivência. O professor chega ao ponto de chamá-lo de porcaria por não ser uma prática musical da música focado na música clássica, que é o que ele se propõe a trabalhar, que é, pode-se dizer também, aquilo que ele domina. Essa falta de diálogo entre aquilo que se propõe, que o currículo escolar se propõe, e ao conteúdo trazido pelos estudantes, gera vários entraves ao processo de ensino-aprendizagem, como foi comprovado também no filme, em um trecho em que ele diz que já se passaram 6 meses e não houve nenhum progresso. Essa ausência de progresso, essa ausência de avanço, até mesmo naquilo que ele se propunha a fazer, tem muito a ver com esse embate entre aquilo que é verticalmente estabelecido na proposta pedagógica tradicional e a necessidade que aqueles estudantes têm em trazer à tona, em trazer para dentro da escola a sua vivência. E aí? Ei, ô, obrigado pela laje, hein, velho. Minha cara tá foda, mano. Relaxa, mano. Aí, quando terminar de pagar o esqueleto e as paradas do cartão estiver dando certo, aí você vai ver. Montar uma orquestra só de loira gostosa só. Aí, mas tem que ser loira em cima e embaixo. Demorou, chamou eu pra fazer inspeção, então. Ô, se liga isso aqui, ó. Bah. Bom, mais um trecho interessante para a gente refletir um pouquinho. Repare que o estudante Samuel, quando chega na laje de seu amigo, mesmo com um instrumento que não é típico do dia a dia daquela comunidade, que é o violino, ele naturalmente dialoga com o cavaquinho de seu amigo e interage conhecimentos, tocando um além de Bach, um gênero musical composto por Johann Sebastian Bach do período barroco, com o gênero musical samba, tocado pelo cavaquinho de seu amigo. E é justamente nesse instante que ele toca essa peça do repertório clássico, acompanhado do cavaquinho tocando um gênero musical popular, que os outros dois amigos começam a interagir e começam a sentir conexão, a sentir prazer com aquilo que está sendo feito. Isso em nenhum momento foi aproveitado nas aulas de música do professor Laerte. E é justamente aí que a gente chama a atenção que a falta de utilização do pensamento complexo, onde traz a importância de estar integrando uma diversidade de elementos que envolve uma questão, que focamos essa nossa reflexão para que as nossas aulas de música tenham esse cuidado.
por mais que uma letra, um gênero musical, um instrumento não tenha sido previamente pensado pela proposta curricular da escola ou pelo plano de aula do professor, da professora de música, é válido que a gente interaja com esses elementos para olhar o processo de ensino-aprendizagem musical nessa perspectiva da complexidade, ou seja, na perspectiva da integração, na perspectiva da comunhão entre saberes prévios, saberes socialmente, popularmente construídos pelos educandos e aquele saber sistemático trazido pela escola, trazido na proposta do professor. Seria basicamente aquilo que também Paulo Freire chamou a atenção. Fazer a condução, o trabalho docente consiste basicamente em fazer a condução do já sabido, da dúvida, para um conhecimento mais epistemológico, para um conhecimento mais sistematizado, sistemático, acerca daquele conteúdo. E no caso do filme Tudo que Aprendemos Juntos, a falta de consideração dos gêneros musicais populares que estão no dia a dia daqueles educando gerou uma série de entraves à aula do professor Laerte. Repare que, focado apenas naquilo que lhe era especialidade, ou seja, no seu saber, que era a música clássica, que era o instrumento do violino, o professor deixou de dialogar, deixou de enriquecer as suas aulas com os saberes, com os gêneros musicais, com as músicas que aqueles estudantes já conheciam, já tinham construído em seu rol de conhecimento. Isso, inclusive, vai levar a gente a uma outra discussão que, por hora, não vamos aprofundar, mas que eu já venho investigando, que é o potencial que os gêneros musicais do patrimônio cultural musical dos indivíduos aquilo que o patrimônio cultural musical dos indivíduos pode fornecer a uma aula de música. Eu tenho percebido nas minhas pesquisas, na minha prática musical, que toda vez que a gente utiliza um gênero musical típico desse patrimônio cultural musical do indivíduo, a sua abstração reflexiva, o seu jogo de relações, a sua mobilidade cognitiva tem uma outra fluidez. Não era à toa que Paulo Freire chamava-nos a atenção para a importância de considerarmos esses saberes como válidos, como importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Porém, aí é que está. Uma proposta curricular tradicional, ela não vai abrir espaço para esse diálogo. Tá? Uma proposta curricular pedagógica focada nessa tradição, onde a especialização, onde o pensamento compartimentado era utilizado, era tido como referência, não vai permitir o diálogo com os saberes prévios, os saberes trazidos pelos educandos à escola. E para a aula de música, sobretudo para a aula de música, isso vai gerar um certo desinteresse da turma, um certo distanciamento, uma certa desconexão entre o professor, a professora, entre a proposta de ensino e entre o desenvolvimento do indivíduo. Seja ele um desenvolvimento musical, estrito musical, ou seja ele um desenvolvimento mais pleno que perpasse também pelo desenvolvimento musical do sujeito. E aí? E aí, mano, beleza? Preciso trocar uma ideia contigo. Tô com pressa. Com pressa não, meu irmão. Qual que é a sua de você mexer com o seu Genival lá da cantina, mano? Aquele papo de polícia que você levou lá em cima, não tem essa aqui na favela não, mano. Você é um representante aqui do Cleiton, o cara que faz tudo aí pela comunidade, passando esse pano pra você.
Posso ver seu cavaco aí? Isso é um violino. Pô, deixa eu ver então. Não, peraí. Peraí, você vai estragar. Peraí. Devolve aqui, peraí, não mexe com isso não. Faz o seguinte então, mano. Toca uma música aí pra eu ouvir, vai. Toca a música do cara, mano. Só pra contrariar. Conheço não. É aquela lá, ó. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Volta lá e toca a música do cara. O cara tá pedindo a música. Volta lá e toca a música do cara. Faz mano. esse filho da puta tocar essa porra dessa música. Toca essa porra, caralho! Vamos entrando, a casa é sua, professor. Vamos aí, vamos aí. Seja bem-vindo, professor. Tá sendo bem tratado? Lógico que tá, né, chefia? A gente tá gostando muito do que o senhor tá fazendo aqui, viu? Na comunidade. Mês que vem é aniversário da minha filha, professor. Carolina. Ela vai fazer 15 anos. Uma idade importante para qualquer mulher. Minha esposa colocou na cabeça que quer música ao vivo. É a dona Grazi quando quer, mano. Ela quer valsa, professor. Qual é a valsa? A do gás, mano. Que do gás o quê, mano? Aquela pá. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Agora, queria também ressaltar que, por mais que a prática do professor Laerte tenha sido focada apenas naquilo que ele era de competência, por mais que a escola tenha se fincado e focado na proposta curricular tradicional, a música clássica, eleita como conteúdo central para as aulas, passou a circular no dia a dia daquela comunidade. Confundido com um cavaquinho por um morador naquela comunidade, tanto o violino como o repertório clássico fizeram parte do dia a dia, fez parte do hall de estilos musicais escutados pelaquela turma. E aquela comunidade pode ampliar também os seus horizontes para além do rap, para além do funk, para além do samba, para além dos gêneros musicais que eles estão acostumados a escutar no seu dia a dia. Mas ressalto que isso não foi pensado e não foi visto como válido pela escola, pelo professor Laerte. E é justamente aí que eu chamo a atenção nessa nossa curta reflexão. Ou seja, podemos potencializar as nossas aulas de música a partir da interação entre aquilo que nos propomos trazer, entre aquilo que sistematicamente pensamos em construir em uma aula de música, com os saberes trazidos pelos estudantes à escola. É preciso olhar para esses outros gêneros musicais,
para essas outras formas de se fazer música, para esses outros instrumentos que fazem parte do dia a dia da comunidade escolar, e o professor, a professora devem procurar promover essa integração, tá? E é justamente o pensamento complexo que vai trazer subsídios para a gente pensar esse envolvimento de uma forma mais completa. Então, assim, gostaria que vocês se inscrevessem no canal para serem notificados quando postarmos outros vídeos, para que a gente possa estar caminhando, progredindo nesses nossos debates, nessas nossas reflexões acerca da educação, acerca da pedagogia. Recomendo que assistam o filme, pois como ele é baseado em fatos reais, podemos ver muita semelhança entre aquela realidade do professor Laerte e as nossas realidades nas escolas de classe popular, sobretudo nas aulas de música. Agradeço e espero vocês para o próximo vídeo.